esse ano nós escolhemos como tema para as nossas reflexões e um tema norteador, uma igreja relevante. A Igreja de Nova Vida, ela foi plantada aqui nessa comunidade, aqui na Asa Norte e em várias outras cidades satélites, e tem sido uma igreja relevante durante esses anos aqui no Distrito Federal e outros estados da nossa federação. E esse tema tocou o meu coração para que nós pudéssemos estar meditando Atos capítulo 17, do versículo 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Pai querido, nós rogamos que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, conforme o Teu querer, conforme precisamos aprender, e conforme, Senhor, Tu queres que a Tua igreja continue sendo relevante, Senhor, nessa comunidade, nessa cidade, Senhor, espalhada por onde estiver. O Teu povo, Senhor, continue fazendo a diferença através do Teu Santo Espírito. Assim clamamos e pedimos em nome de Jesus. Como dissemos, nós escolhemos o tema para que sejamos uma igreja relevante nesse ano de 2020. Mas uma pergunta vem à nossa mente: como podemos saber se realmente temos sido uma igreja relevante no local ou nos lugares em que temos sido enviados? E é nessa perspectiva de direcionamento das nossas ações como igreja, junto às comunidades e localidades que temos sido direcionados, possuímos um parâmetro que pode nos ajudar na verificação dessa indagação que acabei de fazer. E qual parâmetro é esse? A palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, nós podemos saber se temos sido uma igreja relevante nas nossas atitudes e nas nossas ações. Se perguntarmos à palavra o que ela diz sobre sermos uma igreja relevante, tenha certeza que ela não reterá aquilo que precisa dizer a nós. Ela será direta e verdadeira naquilo que queremos saber. E na reflexão de hoje, nós teremos como exemplo a igreja que foi ali fundada em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Ali nós
lendo essa passagem, nós percebemos que a igreja fundada na cidade de Tessalônica foi uma igreja relevante. Tessalônica, nos tempos de Paulo, era uma cidade grega bem populosa, com mais de 200.000 habitantes. A igreja, como nós acabamos de ler no capítulo 17, ela praticamente foi fundada durante 3 semanas, durante 3 sábados, que o apóstolo Paulo e o seu ajudante Silas estiveram ali, reunidos com aquele povo, falando da palavra de Deus. Os irmãos daquela cidade vivenciavam problemas reais, como nós também vivenciamos hoje. E aquele ambiente em que eles viviam era um ambiente que não era nada favorável à fé cristã. Era um ambiente hostil, um ambiente de oposição, um ambiente em que permeava a idolatria. No versículo 5 e versículo 6, nós vamos ver que algumas pessoas agitaram uma turba contra aqueles momentos em que Paulo estava ali ministrando a palavra de Deus, a ponto de arrastarem para fora o dono da casa, que se chamava Jason, e indagá-lo por onde estava Paulo, aquele que estava trazendo aquela mensagem que transtornava o mundo. E foi isso que eles disseram no versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus é tão poderosa que ela mexe com as pessoas. E como é dito aqui, ela transtorna o mundo. E, diferentemente da falsa acusação daqueles homens daquela cidade contra Paulo e Silas, contra aquela igreja que estava sendo fundada ali, o transtorno trazido ali por aqueles homens foi de mudança de vida, o evangelho que transforma, o evangelho que confronta os nossos pecados, que nos mostra o quanto estamos distantes de Deus. E o evangelho, ele traz justamente esse transtorno. Ali, como os homens acusam Paulo e Silas de que eles estavam pervertendo os decretos de César, era uma falsa acusação, porque o evangelho, ele não é contra as coisas que estão estabelecidas das leis humanas, tanto que Jesus, na sua caminhada, quando foi indagado, ele diz assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. A nossa vida foi dada pelo fôlego de Deus. A nossa vida foi constituída pelas próprias mãos do Criador. E se foi Ele que nos fez, foi Ele que nos deu o fôlego de vida, nós temos que dar aquilo que pertence a Ele. A nossa vida pertence ao Criador. Diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E ali, naquela cidade, um grande número de gregos receberam essa mensagem, creram nessa palavra, e mesmo em meio às lutas, optaram por essa mudança de vida. E ali iniciava-se a formação da igreja de Tessalônica, uma igreja que era relevante. Diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim que aqueles homens,
Eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Diz também em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, que aqueles apóstolos, pregando a palavra, eles dizem assim: tivemos ousada confiança em nosso Deus, em meio a muita luta. Uma igreja que deseja ser relevante, ela vai passar por muitas lutas. Ela tem a missão a ser cumprida, mas a missão não é fácil. A missão é permeada de dificuldades, de barreiras, de obstáculos. Mas a igreja do Senhor não pode parar. E em Tessalonicenses também, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 14, diz assim, falando dessa igreja, que era uma igreja relevante: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por suas vezes, sofreram dos judeus. A igreja ali de Tessalônica sofreu, padeceu, porque era uma igreja que imitava o Senhor Jesus, seguia os passos de Jesus, e não pode ser diferente hoje para nenhum de nós. Precisamos seguir os mesmos passos, precisamos seguir as mesmas caminhadas que Jesus nos deu a fazer. E nessa caminhada padeceremos, nessas caminhadas teremos aflições, mas vamos prosseguir. Por isso é possível, hoje, nós também que estamos aqui, nos identificarmos com a igreja lá dos irmãos tessalonicenses. Hoje enfrentamos problemas parecidos, e hoje nós também podemos ser uma igreja relevante. Enfrentamos ambientes hostis, enfrentamos oposições, enfrentamos uma idolatria que permeia essa sociedade, mas Deus nos deu o seu Santo Espírito para vencermos todas essas oposições e continuarmos prosseguindo firmes no propósito que Ele nos deu. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que essa igreja possui características marcantes, características fortes. Uma igreja perseverante, ela tem que ter a sua característica. E eu queria ler com você em 1 Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra, eu vou ler aqui na nova versão internacional. O apóstolo Paulo cita assim algumas características dessa igreja. Ele diz se recordar do trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tessalônica, ela tinha a característica de ser uma igreja que trabalhava. As ações daqueles irmãos eram resultantes daquilo que a fé deles direcionava. E aí a gente pode fazer uma pergunta hoje para nós: por que essa igreja hoje está lá no Projeto Sertão, plantando, semeando tantas igrejas? Porque é um trabalho resultante da fé que direciona essa igreja. Como disse aqui Paulo aos Tessalonicenses, o trabalho que resulta da fé. É por isso que estamos lá, é por isso que estamos aqui, falando do amor de Cristo, de um trabalho. É uma igreja que trabalha. A igreja de Tessalônica trabalhava. A igreja de hoje precisa continuar a trabalhar também. Outra característica da igreja de Tessalônica,
que era uma igreja que se esforçava. Paulo fala do esforço dessa igreja, e é um esforço que não é um esforço em vão, motivado por ganância, motivado por interesses pessoais. Não, era um esforço motivado pelo amor. O amor que se coloca como prioridade, onde a fonte é Cristo Jesus. Um amor que pode ser compartilhado por todos nós, porque Jesus habita em nós. Um amor que pode ser compartilhado com aqueles que ainda não experimentaram deste amor, mesmo que exija de cada um de nós momentos de fadiga. Todo esse nosso esforço está motivado por esse amor que recebemos de Cristo Jesus. E um terceiro ponto que Paulo aponta como característica dessa igreja que era relevante. A igreja de Tessalônica era uma igreja perseverante. Era uma igreja que tinha constância, que tinha firmeza. Que característica marcante dessa igreja? Que característica marcante pode ser também em nossas vidas, porque somos igrejas de Cristo. E aí eu me lembro de um exemplo tão simples. Às vezes eu estou numa caminhada e vejo um descampado, e tem uma ave que vocês conhecem, chamada quero-quero. Em outros lugares é chamado de tel-tel. O quero-quero, geralmente, ele faz o seu ninho num lugar totalmente aberto, num lugar sem proteção alguma. Ali, essa ave está exposta ao frio, está exposta ao calor, está exposta às outras aves que são predadoras. Mas você percebe que aquela ave, ela não arreda o pé daquele ambiente, seja com um ambiente ameno, tranquilo, seja quando está uma chuva torrencial, ela permanece ali. E a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que se destacava também pela perseverança. Os irmãos tessalonicenses tinham um firme fundamento que provinha da esperança nas boas novas de que Cristo Jesus irá voltar. Eles perseveravam no Senhor porque eles tinham essa convicção em seus corações. Jesus Cristo há de voltar. Não podemos desfalecer agora, não podemos parar neste momento. Faça chuva, faça sol, assim como o quero enfrenta tudo isso, a igreja do Senhor faça momentos de adversidades, momentos de aflições, momentos de angústias que passamos. Não podemos desanimar na nossa caminhada. A igreja do Senhor precisa ser perseverante. Essa é uma característica de uma igreja relevante, porque no local onde formos enviados, às vezes as coisas não são fáceis, às vezes não teremos uma boa recepção, mas se formos enviados, se temos essa missão a cumprir, não podemos desfalecer. A igreja de Tessalônica sabia que um dia Jesus iria voltar. Hoje nós sabemos, não sabemos quando será, mas também temos essa convicção: Jesus Cristo vai voltar. Aleluia! Tanto que Paulo precisou até ensiná-los na sua carta, aqueles irmãos, porque alguns daqueles irmãos estavam morrendo, estavam partindo antes da volta de Cristo, e alguns daqueles irmãos estavam ficando tristes, e Paulo falou assim: calma, não fique triste por conta desse assunto. Olha, o Senhor Jesus Cristo vai voltar sim, e aqueles que morreram
irão com vocês. Vocês não perceberão nessa volta de Cristo aqueles que morreram. Tanto vocês como aqueles que morreram irão se encontrar com Cristo Jesus. Aleluia! Precisamos ser perseverantes. Precisamos ter essa convicção. Jesus Cristo, é certo que Ele há de voltar. Assim como o exemplo que eu dei do quero, assim como o exemplo da igreja de Tessalônica, que era uma igreja perseverante, vamos manter a constância e a firmeza. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, ele diz assim: tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É nessa caminhada de perseverança que a igreja do Senhor vai continuar cumprindo a sua missão. E o terceiro e último ponto, o segredo daquela igreja. Qual era o segredo da igreja de Tessalônica? Porque essa igreja possuía tais características? É porque os frutos que foram gerados naquela igreja eram oriundos de uma semente maravilhosa, de uma semente lançada naquele lugar que fora extraída das Escrituras do Senhor, da palavra de Deus. A semente, você olha para ela, às vezes você não dá nada por ela, seja uma semente pequena ou um pouco maior, você olha para ela e talvez não saiba o que algo extraordinário ela pode produzir. E a semente lançada ali naquela cidade foi uma semente das boas novas do Evangelho. A mensagem pregada e exposta em pouquíssimas semanas pelo apóstolo Paulo, lá entre os tessalonicenses, era uma semente simples, uma semente da simplicidade do Evangelho. Olha a mensagem que Paulo pregou ali. Se você voltar aí em Atos capítulo 17, no versículo 3, está ali a semente. A mensagem que Paulo diz assim: o Cristo que padeceu e ressurgiu dentre os mortos. Este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Aleluia! Que mensagem simples, mas que mensagem poderosa e profunda e transformadora. Aleluia! Uma mensagem que foi lançada ali naquela terra, que foi lançada no corações daquelas pessoas e que gerou vida, que gerou transformação daqueles que de bom grado receberam. E assim, a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples, mas transformadora, poderosa em Cristo Jesus. Aleluia! E assim foi semeada naqueles corações e trouxe transtorno àquela cidade. A graça evangélica não somente conforta, mas ela confronta, ela constrange, ela justifica e santifica as nossas vidas.
E como igreja relevante, qual é o evangelho que temos ministrado às pessoas? E eu digo isso, nós como igreja, cada um de nós, somos a igreja do Senhor. O que temos compartilhado com as pessoas? Temos falado do Cristo, massageador de demandas? Ou do Cristo que vira as nossas concepções de cabeça para baixo, que transtorna o mundo e faz nova todas as coisas? Jesus morreu pelos meus, pelos seus pecados. Mas esse mesmo Jesus que morreu pelos nossos pecados, esse Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Essa é a mensagem. Uma mensagem simples, profunda, e que deve permanecer no lábio de cada um de nós, como igreja relevante, onde quer que estejamos, seja na nossa casa, seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho. Essa mensagem tem que estar na nossa boca. Não podemos parar, não podemos nos acomodar como igreja. Continuamos a ser essa mesma igreja relevante. Há muito o que cada um de nós, há muito o que fazer ainda. Há muito o que alcançar. Há muito o que caminhar. Há muitas vidas que precisam ouvir essa mensagem simples. Não podemos parar agora, precisamos continuar, precisamos progredir. Nesse chamado que foi feito a todos nós, não foi feito apenas ao bispo Antônio, ao bispo Josué, mas foi feito a cada cristão que recebeu a Jesus no seu coração. Esse chamado é a todos nós. Nós é que compomos a igreja do Senhor. E eu encerro essa reflexão da noite com o que diz Paulo, lá, dizendo à igreja de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 9 e 10, ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Temos compartilhado do amor fraternal? Sim, temos como igreja feito isso. Essa igreja aqui é uma igreja que ela transborda do amor fraternal. Temos praticado isso? Sim, temos praticado. Quantas ações essa igreja tem feito? E é isso que Paulo está falando aos irmãos de Tessalonicenses. Vocês estão fazendo tudo isso. Vocês têm um amor fraternal. Vocês praticam isso. Só que não para por aí. Aleluia. Não para por aí. É o que ele diz aqui no versículo 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O Senhor Jesus nos chama a fazer ainda mais. Aleluia! Eu e você podemos fazer muito mais no Senhor. Por meio do Espírito Santo, nós podemos fazer proezas no Senhor. Quantas vidas podemos ainda compartilhar e transbordar deste amor que Deus um dia compartilhou conosco? E é isso que eu queria trazer nessa noite para a igreja do Senhor.
Já fizemos muito. Essa igreja tem uma história linda. Essa igreja já fez muito, mas essa igreja pode fazer ainda muito mais. E é isso que o Senhor Jesus fala para mim, fala para você. Você, no Senhor, pode continuar a progredir. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que estão aqui, que estão aí na rede social. Que Deus possa continuar transbordando deste amor. E esse amor que transborda em nós iremos transbordar em outras vidas. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado por esse evangelho, essas boas novas tão maravilhosas que nos alcançou um dia, Senhor. Essas boas novas que transtornam o mundo, que confronta o homem, que nos traz uma novidade de vida. Aleluia. E essas boas novas, Senhor Jesus querido, nós queremos compartilhar com outras pessoas. Há muito que se fazer. Temos uma caminhada ainda grande, Senhor, porque há muitas vidas a serem alcançadas. Tu nos deste o teu Santo Espírito, Senhor, para proclamar esse evangelho que é simples, mas é tão maravilhoso e poderoso, que um dia transformou a minha vida, Senhor, e me fez entender que eu era um pobre pecador, um pecador que foi lavado e remido no sangue precioso do Cordeiro. Oh Deus, nós queremos continuar a praticar este amor. Nós queremos, Senhor, continuar a progredir nesse chamado, nessa missão. Essa igreja tem avançado. Os teus filhos, Senhor, têm caminhado. Mas nós sabemos que podemos fazer ainda muito mais. Usa cada um dos teus filhos, Senhor, em poder, em autoridade, em intrepidez, Senhor Deus, em ousadia na palavra, na profundidade do teu Santo Espírito, Senhor, para anunciar as boas novas do teu Evangelho a todos aqueles, Senhor Jesus querido, que abrem os seus ouvidos para a tua palavra. E que essa semente maravilhosa possa cair numa boa terra, assim como caiu ali na cidade de Tessalônica e encontrou corações desejosos de transformação. E ali cresceu uma igreja relevante. E aqui tem crescido cada dia mais uma igreja relevante também. Senhor, que não esqueçamos desse princípio, que não esqueçamos dessas características, possamos continuar sendo perseverantes. Aleluia. Oh Deus, que possamos continuar declarando deste amor maravilhoso que vem de ti, Senhor Deus. Assim te pedimos, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.